Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Sinal de Esperança, esse canal, esse espaço de evangelização por meio da reflexão da palavra, criado pela comunidade católica Obra de Amor. Eu sou o Júlio, sou membro da comunidade e venho convidar você a fazer comigo a reflexão do Evangelho do dia. Então pegue a sua Bíblia e a passagem de hoje está no livro de São Mateus, no capítulo 1, dos versículos do 1 até o 17. E a palavra que Deus nos dirige hoje diz assim: Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, de Raabe. Boz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Joroão. Joroão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro de Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, na passagem de hoje, no Evangelho de hoje, eu destaquei como ponto para a gente discutir e refletir juntos alguns aspectos que eu considero bastante importantes. Primeiro, falar um pouquinho do contexto dessa leitura. Nós não podemos esquecer que o Evangelho de São Mateus é o Evangelho do Messias. O que quer dizer isso? Quer dizer que Mateus ele escreve para os judeus. Então, isso fica muito claro para nós, sempre ao final de cada milagre, cada exposição doutrinal, cada acontecimento importante que é citado na passagem do Evangelho, o evangelista Mateus também cita uma passagem do Antigo Testamento como que para justificar e também persuadir o judeu que está ouvindo a acreditar e a perceber que Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então, esse é um ponto que
que eu acho que é importante a gente ter em mente. Porque essa genealogia que é narrada no livro nada mais é do que uma prova, né? Vamos assim dizer, uma prova retórica, né, do próprio Mateus para mostrar para o povo judeu a origem de Jesus, que ele veio de uma estirpe, ele veio de uma família que era já esperada. Tá? Então, esse é o contexto que a gente precisa ter em mente. Eu destaco aqui, depois, 3 pontos que eu acho que são bastante interessantes e importantes a gente entender sobre a genealogia. Né? Primeira delas é por que nós temos no início do Evangelho, São Mateus, uma genealogia. Qual o sentido da genealogia? Então, alguns aspectos dessa genealogia eu vou falar agora. Mas eu penso que o primeiro deles é mais histórico. A gente precisa pensar que, na época de Jesus, embora já fosse comum a prática da escrita, a tradição ela era em grande parte, na sua grande maioria, uma tradição oral. Né? De modo que a escrita era algo raro e caro. Então, como se manter a memória de um povo? Como que se mantém a memória de um povo se o recurso à escrita era escasso? Não havia outra forma mais eficiente senão pela oralidade. Então, a memória de um povo nesse período ela era transmitida oralmente. Por isso era um povo que, de certa forma, recitava, decorava os textos, decorava partes das Sagradas Escrituras e usava isso no dia a dia. A todo instante eles recitavam trechos das Sagradas Escrituras como que uma forma de manter também essa tradição cultural e oral de geração para geração. Né? Era uma forma aí de conservar a memória dos antepassados também viva. Segundo ponto, né? Mateus ele vai unir duas coisas que são muito importantes. Ele vai unir a promessa ao cumprimento da promessa. Na genealogia, a gente vai perceber a ligação dessas duas coisas. Uma promessa que fora feita e a promessa que fora cumprida. Né? De que forma que ele vai fazer isso? Contando a trajetória de Jesus. Né? Contando a história por meio da geração. Né? Se a gente for perceber, a palavra que mais se fala nesses 17 versículos é gerou, gerar, geração. Né? Então é uma geração, é viva essa cultura, essa tradição, essa família, essa árvore genealógica, é viva. Né? Então Jesus ele é um homem concreto. Mateus vem mostrar que Jesus é concreto. É um homem que está na história. Né? É um Deus que está na história, que entrou para o tempo, entrou no contexto atual. Então, Jesus ele seria a síntese da história da humanidade com a síntese da história das promessas de Deus. Olha que bonito isso, né? Jesus ele vai ser a ligação entre todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento com a história da humanidade. Então Jesus ele configura aí o fim das promessas, porque Deus não mais vai fazer promessa, ele já fez a promessa maior de todas, né? E está em Jesus, assim como a saga da humanidade termina com Jesus. Não há mais grandes necessidades de sacrifícios e outras coisas mais que o povo da época estava acostumado, porque agora tem Cristo que vem nos resgatar de tudo isso. Terceiro ponto, que mensagem nos deixa a genealogia? E aqui eu já vou encerrando a reflexão de hoje. Né? Veja bem, Maria é o último elo, né, da estrutura. Então, percebe
percebem que o texto não termina com Maria, esposa de José, mas José, esposo de Maria. Maria é o último elo dessa corrente, que se a gente vai perceber, né? Na verdade, não só o último elo, como o grande e definitivo elo. Maria é a Virgem que vai dar a luz ao Cristo, né? Também nos deixa a mensagem de que nós podemos ficar confiantes com a vinda de Cristo. Nós podemos estar confiantes diante de Cristo, por quê? Na genealogia nós percebemos pessoas de todo tipo. Nós percebemos, e eu destaquei aqui alguns aspectos, tem pessoas boas, tem pessoas frágeis, tem pessoas de sucesso, histórias de fracasso, histórias de dor, de sofrimento, pessoas ali que são governadores, que são sábios, pessoas profetas, pessoas prostituídas, né? Nós temos trabalhadores, temos escravos, enfim, há uma imensidão de pessoas e características. Isso para mostrar que quem se sentirá excluído da família de Cristo? Isso para mostrar para nós, Mateus vai nos mostrar que todos nós fazemos parte da família de Cristo. Todos nós fazemos parte também dessa família que se estende a nós, né? Somos todos da árvore de Cristo. Tá? Então que nessa reflexão de hoje nós possamos abrir ainda mais o nosso coração para esse momento que nós vamos e estamos esperando, que é o momento da chegada do Cristo, o momento do Natal do nosso Senhor Jesus, que nós possamos estar abertos a acolhê-lo dentro da nossa casa, mas sem esquecer que nós já fomos acolhidos por Deus através de Jesus em sua própria casa, em sua própria família. Que a Sagrada Família te proteja, te abençoe e te dê um santo e feliz Natal. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, meu querido, e até o próximo encontro.